E fala galera, quem fala aqui é o Daniel Gameroso. Essa é a parte 3 de reagindo à história de Portugal, tá bom? E agora estamos continuando, vai ser 6 minutos se não me engano. O vídeo é bem grande, tá? São 3 partes praticamente. O canal DGP Mundo, tá bom? Antônio de Oliveira Salazar aqui, né? Esse cara aí. Bora continuar aqui. As pessoas não gostam que chame ele de ditador, mas ele ficou no poder por mais de 35 anos, então... Bom, o governo de Salazar divide opiniões. Algumas pessoas sumiram, algumas liberdades pessoais foram extintas pelo bem do Estado. Tudo pela nação, nada contra a nação. Sem falar da guerra do ultramar. Por isso muitas pessoas o odeiam. Porém, ele deu estabilidade para Portugal, que como vocês viram, estava em uma situação bem difícil desde o início do século. Então, em seu governo, o país melhorou bastante em algumas coisas. Por outro lado, ele não permitiu muitos investimentos estrangeiros no país, o que não foi muito bom a longo prazo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal se manteve neutro, e isso foi ótimo para o país. Porém, o Japão invadiu Timor-Leste, que era de Portugal. Portugal em si não quis entrar em guerra por isso, mas os portugueses que estavam lá lutaram contra os japoneses. Após o fim da guerra, veio a ONU e a autodeterminação dos povos. Isso fez vários impérios perderem suas colônias, principalmente na África. E Portugal não gostou muito disso e não quis deixar suas colônias irem. Pois para eles, essas colônias não eram colônias, e sim províncias portuguesas ultramarinas. Ou seja, era Portugal. Bora fazer nossa tradução aqui. Timor-Leste, que era de Portugal. Portugal em si não quis entrar em guerra por isso, mas os portugueses que estavam lá lutaram contra os japoneses. Após o fim da guerra, veio a ONU e a autodeterminação dos povos. Isso fez vários impérios perderem suas colônias, principalmente na África. E Portugal não gostou muito disso e não quis deixar Ora, pois, suas colônias irem. Angola, Moçambique e Guiné são Portugal. Pois para eles, essas colônias não Eles não são colônias, são províncias portuguesas. eram colônias, e sim províncias portuguesas ultramarinas. Ou seja, Não. era Portugal. Então, esse direito de autodeterminação Vocês vão não valia deixar. para eles, Angola já é que nossa. eles estavam em sua nação. Ou pelo menos é assim que o governo português via a situação. Quando a Índia teve sua independência do Império Britânico, ela invadiu as cidades que os portugueses tinham lá, pois eles não queriam dar de volta de jeito nenhum. Na África, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a financiar grupos que lutavam pela independência nas colônias portuguesas, fornecendo armas e tudo mais. Isso gerou a Guerra do Ultramar, também conhecida como o Vietnã português. Portugal foi obrigado a lutar nas 3 colônias africanas contra este pessoal dos movimentos de independência que estavam bem armados pelas duas potências da Guerra Fria. Essa guerra foi um desastre, houve várias atrocidades. Portugal não queria perder suas colônias e elas queriam independência. E a guerra seguiu por 14 anos. Em 1968, Salazar estava muito doente e teve que se afastar do governo. Daí veio Marcelo Caetano. Enfim, em 1974 acontece a Revolução dos Cravos, onde outro golpe de Estado acontece, derrubando o Estado Novo. Essa foi uma revolução pacífica e agora Portugal voltou a ser uma democracia. Em 75, Portugal reconheceu a independência das colônias africanas, dando fim à guerra. Timor-Leste também ficou independente, porém a Indonésia invadiu ele. Isso largou em 2002. Bom, com a democracia as coisas ficam boas e tranquilas em Portugal, certo? Não. Esses primeiros anos depois do Estado Novo foram bem complicados e instáveis em Portugal. Houve inclusive uma tentativa de golpe e de revolução comunista. Felizmente não foi para frente, porém houve algumas reformas socialistas no país, como reforma agrária e estatização de algumas empresas. E uma guerra civil quase aconteceu por causa dessas reformas. Mas no fim, a política em Portugal foi se estabilizando nos próximos anos. Em 1986, Portugal entrou na União Europeia e em 99, Portugal passou Macau para a China. A entrega de Macau marcou o fim do Império Português. Já em 2002, Portugal passa a usar o euro como moeda, o que muitos portugueses veem como um grande erro, outros nem tanto. Hoje, Portugal é considerado o terceiro país mais pacífico do mundo, tendo um PIB per capita de 19,8 mil dólares, ficando para trás se comparado com outros países da Europa Ocidental. Isso devido principalmente a toda a instabilidade política que aconteceu e a demora para se industrializar. Mas enfim, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se eu cometi algum erro ou esqueci alguma coisa importante, pode comentar aí embaixo. E lembrando que isso aqui foi um grande resumo, aconteceu muita coisa e eu não pude ficar parado muito em um tema, por exemplo. Então, é um resumo.
Então, galera, de vídeo ficando por aqui. O vídeo ficou bem grande, o nosso aqui, eu reagindo aqui. Com o vídeo dele é bem grande mesmo, ele dividiu em duas, eu dividi em três, tá? Acho que foi um de 14, um de 15 e outro agora vai ser de 6 minutos, 5 e 30 pelo menos aqui, tá bom? Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário nesse vídeo. Se quer mais vídeos reagindo a histórias de outros países aqui, me falam aí, tipo, ah, Daniel, reage a história da Alemanha, reage a história da Itália, tá ligado? Só me fala aí, tá bom, que eu reajo, beleza? E até lá então, falou então, e fui. Adiós.